Eita, irmãos, é muita bênção do céu que Deus tem para nós pela sua palavra, não é? Feliz que quando a gente vem à casa do Senhor, é o que a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem crente que fica triste quando você chama ele, vamos para a igreja. Não estou assim, arrancado. E começa, né, aquela lamúria, né, meu? Mas graças a Deus que os que têm disposição estão se esforçando para buscar ao Senhor Jesus. Bem, santos, amados, queridos, semana passada nós tivemos aqui, demos início a esse assunto tão importante. Quem lembra qual é o nome? Trazendo de volta a presença de Deus, não é? E essa ilustração nos foi dada pelo texto sagrado segundo Samuel 6, 1 a 15, onde nós lemos, onde nós podemos iniciar esse assunto e entendermos a arca da aliança de Deus com o povo de Israel, a nação de Israel. A arca foi dada por Deus à nação de Israel, não é? E dentro desse contexto a arca tinha os seus itens, né? Que essa aqui não é igual, né? Mas dá para a gente usar como exemplo simbolismo aqui. A tampa não era assim, ela era, aqui tinha como se fosse uma barrinha, né? Uma paredezinha pequena, onde o sangue, quando era aspergido. Aqui é o propiciatório, onde o sangue era aspergido. E quem era o propiciatório? Quem lembra? Jesus é o propiciatório. Por que Jesus é o propiciatório? Quem lembra? É aonde o sangue era aspergido. E esse sangue que era aspergido, ele realizava a nossa expiação, a expiação dos nossos pecados, que no caso aqui era feito a expiação dos pecados de Israel. A vítima era sacrificada, o sangue era colocado aspergido sobre o propiciatório, e os querubins que estavam acima do propiciatório, aonde a presença de Deus vinha e ali falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. É importante a gente entender esses detalhes, não é? Pelo fato de que essa arca era usada dentro do tabernáculo para que, dentro do contexto ritualístico de perdão, purificação, santificação, expiação, era realizado ali, e tudo isso apontava para a obra de Cristo no futuro, que foi seu nascimento, seu crescimento, sua crucificação, morte e ressurreição. E dentro desse contexto de que nós estamos dando aquela revisada, Jesus, ele se tornou... A vítima era um animal. Isso. Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, realizando a expiação final. A expiação, irmãos, que era feita, essa expiação trazia, aplacava, afastava a ira de Deus sobre a nação de Israel. E o sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus, aplacando também
Romanos capítulo 5, verso 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante a gente entender que dentro desse contexto da obra expiação final, o propósito da morte de Cristo é que satisfez a justiça de Deus, removendo a culpa e a penalidade dos pecados de uma vez por todas. Ou seja, hoje não precisa mais sacrificar bodes, touros, os pardais, as rolinhas, porque as ofertas eram trazidas de acordo com a condição social, financeira do ofertante, não é? O sacrifício de Cristo, ele remove toda a culpa e penalidade dos nossos pecados. Uma das coisas importantes, irmãos, que a igreja precisa entender é que Satanás, ele não nos vê como a gente se vê. O reino espiritual, ele vê, quando nós estamos em Cristo, ele nos vê dentro de uma condição já de eternidade. E o diabo trabalha para você perder essa eternidade que Cristo ganhou por você, por mim, por nós. Quando Satanás olha para nós, ele vê uma coroa sobre nós. E essa coroa, a gente olha e não está vendo, mas espiritualmente ele está vendo. Porque nós estamos reinando em quem? Em Cristo. Nós não iremos reinar, nós já estamos reinando. Entendeu? E dentro desse contexto da palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando uma brechinha, uma oportunidade para vos tragar. E quando a gente entende, irmãos, que nós estamos em uma luta constante entre o reino de Deus e o reino das trevas, é uma milícia constante. E o resultado da obra de Cristo ele não apenas cobre os nossos pecados, mas ele purifica, permitindo o perdão, a justificação e a reconciliação completa dos crentes com Deus. Algo que os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam. Era uma figura. Como diz na carta aos Hebreus, você está com a sua Bíblia, vamos ver, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Diz assim: assim considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade. Ou seja, por quê? A lei mostrava a necessidade de se realizar os sacrifícios de forma contínua. Ela mostrava um vislumbre, mas não era aquele. Ela apontava. E, como diz o texto aqui, oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se chegam
a Deus. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Então, o que é que a obra de Cristo fez? Ele se ofereceu uma única vez. O capítulo 9 de Hebreus, ele retrata aí tudo isso. Ele se ofereceu pelo Espírito eterno, de uma só vez, para que a sua morte não precisasse mais ser repetida. Porque os sangues de touros, né? Como diz aqui, olha, verso 3 do capítulo 10. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. O ano passado eu ofereci um sacrifício pelo pecado tal. Esse ano eu vou oferecer sacrifício por outro pecado. Exemplo. Não é? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ou seja, você oferecia, mas continuava com a sua consciência o quê? Pesada, acusada. Mas quando nós recebemos a Cristo e entendemos o que foi feito na cruz, o sangue nos lava, o sangue nos purifica, o sangue nos justifica, e a Bíblia diz que dos nossos pecados Ele não lembra mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não lembra mais. O que outrora, como diz Romanos 5,10, éramos inimigos de Deus. Quando recebemos a Cristo, fomos purificados pelo seu sangue, nos tornamos amigos de Deus, por causa do sangue. Nós que antes estávamos longe, mas agora pelo sangue de Cristo chegamos perto. Quantas vezes a gente se sente longe de Deus? Até sendo crente. Meu Deus, eu estou sentindo que tu não está me ouvindo. Parece que tem até um bloqueio aqui em cima, né? Parece que o céu está de bronze. Mas é só a impressão nossa. Porque é o peso do pecado que fica nos empurrando para baixo e tentando fazer com que a gente pare. Mas quando nós nos tornamos amigos de Deus, amigos aqui não está falando no sentido de ser um amigo qualquer. Fala, a amizade aqui traz o sentido de intimidade e comunhão. Porque de fato agora nós não somos apenas amigos. Nós somos filhos. Filhos de Deus. Por causa de Cristo Jesus. Continuando. Verso 5 do capítulo 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou. Foi Jesus que disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Antes eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. O que era feito
Os rituais que eram feitos foi cancelado. Por isso que eu disse a vocês que a arca que era utilizada, que simbolizava a presença de Deus naquele período, hoje ela não tem nenhum valor. Não se precisa mais da arca. Como algumas igrejas supostamente evangélicas ainda fazem. Entram com a arca no ombro, mandaram fazer uma arca grande, e 3 homens de um lado, 3 homens do outro, carregando a arca, e entra dentro do prédio do templo e faz aquela coisa todinha. Nada daquilo, irmão, tem valor nenhum. Não tem nenhum valor. Aquilo é uma prática judaica. E dentro desse contexto, houve até briga, discussão entre Paulo e Pedro. Porque Pedro estava de alguma forma tentando trazer algumas práticas para a igreja. Aí Paulo disse: não, saímos disso. Já não estamos mais aí. Olha que Paulo era doutor da lei. Não, Paulo entendeu. Um homem que passou 4 anos e meio perseguindo e matando crente, quando se converte, passa 10 anos sendo preparado por Deus, entendeu agora a teologia bíblica como ela é de fato. Você entende a necessidade de se conhecer a Escritura detalhadamente? Para não ser levado por nenhum vento de doutrina. Doutrina é ensinamento. Como Paulo disse a Timóteo, por vãs filosofias. Por pessoas que se dizem sábias, que se dizem mestres, que se dizem qualificados. Você pode ler qualquer livro, mas se o livro que você lê sobre teologia ou sobre bibliologia não bate com o que a Bíblia está dizendo, fique com o que a Bíblia diz e não com o que o livro diz. Porque a palavra de Deus é inerrante, ela não tem erros. Em resumo, a expiação no Antigo Testamento era um ato ritualístico de cobrir o pecado com sangue de animais. Só que isso foi substituído e foi estabelecido o segundo, que não será nunca substituído, que foi o sacrifício de Cristo Jesus. No Novo Testamento, o ato perfeito de remover o pecado através do sacrifício de Jesus, levando à reconciliação plena com Deus. Reconciliação plena com Deus. Segundo Coríntios, nós falamos isso a semana passada, que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o homem consigo mesmo. E olha, no verso 20, não lhes imputando os pecados, mas trazendo o ministério da reconciliação. Por meio de quê? Da expiação do sangue de Cristo. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. Foi construída segundo as instruções dadas a Moisés no Monte Sinai e continha as tábuas da lei, a vara de Arão e um pote de maná. Para a gente recapitular. As tábuas da lei eram o testemunho de Deus para a nação de Israel. Então, quando a gente fala das leis, de Deus, a gente acha que é só os 10. Não, eram 613 mandamentos. 613 mandamentos. Não pensa que é só aqueles 10 mandamentos, não.
São 613 mandamentos. E Moisés recebeu da mão de Deus, por revelação de Deus. E como eu disse a vocês a semana passada, Moisés levou uma prancha. Pastor, uma dúvida, pastor. Esses 6 cifras de alguma coisa aí do mandamento, tem na Bíblia? Está tudo na Bíblia. Tá. Tá certo. Tá, só, olha, se você pegar o livro de Levítico, que tem lá os mandamentos, as leis e os estatutos, 28 de Deuteronômio. Aí junta tudo para dar isso. Justamente. Entendi agora. Porque porque vocês muitas vezes estão falando de acordo com o que vive no filme, né? Não, Em Êxodo 20 só? Não, tem que ler mais um pouquinho, mais à frente. Não é só aquilo. não, mas Não é? a gente, por exemplo, as tábuas da lei só foi aqui, né? Aí a gente não Tem os mandamentos morais. Aqueles são os mandamentos de Deus que falam da parte moral que nós devemos seguir. Mas existem os mandamentos espirituais que estão escritos. 28 de Deuteronômio diz assim: se observares os meus leis e estatutos. Se juntar tudinho, dá 613. Entendeu? Então, quando você fala mandamento, não é só aqueles ali, não. Aquilo ali é uma síntese da moralidade de Deus exigida de nós. Daquilo que a gente precisa, daquilo que o povo de Israel precisava praticar diariamente. Vindo Jesus, lá em 23 de Mateus, quando Jesus foi interrogado sobre o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas e ao teu próximo como a ti. Isto se resume à lei e os mandamentos, disse Jesus. Toda a lei de Deus e os mandamentos se resumem nisso aí: amar sobre todas e ao seu próximo. Pronto. Toda a lei se resume nisso. Todos esses 613 se resumem nessa simples frase de Jesus. Porque quem ama a Deus não desobedece. Quem ama o próximo não faz mal. João retrata isso no capítulo 3 de 1 João. Quem peca é do diabo. Para isto se manifestou Filho de Deus, para desfazer o quê? As obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O pecado que ele gera em nós. Por onde é que entra o pecado na gente? O que é que faz a gente pecar? Quem lembra? Porta de entrada para o pecado na vida do crente: os sentidos. Os sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Eva viu o fruto. Depois que ela viu o fruto, ela ouviu o diabo. Olha, ela viu e ouviu. Depois que ela ouviu o diabo falar, ela desejou. E o desejo dela levou a desobediência. E ela foi olhar e tato, pegou. Que fruto cheiroso. Eita, que vontade de comer. Ela estava segurando, né? Aí o diabo disse: rapaz, come. Porque os nossos sentidos, eles nos dão a entender o que está à nossa volta. Quando eu vejo, o que eu vejo vai determinar o que eu penso. O que eu penso vai
Mas aprenda uma coisa, nem tudo que você vê é aquilo que você está vendo. E nem tudo que você ouve é aquilo que você está ouvindo. Porque os nossos sentimentos, eles são enganosos. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então a gente se engana. E é aí a porta de entrada, quando a gente se ilude. O coração do homem se engana. Rapaz, não é? Vamos dar um exemplo. A maioria das pessoas que me conhecem não conhece Silvio Clay. Silvio Clay está morando lá no Rio de Janeiro. A maioria dos pastores hoje da convenção não conhece Silvio Clay. Os pastores que conhecem Silvio Clay não estão mais na convenção. Já saíram. Uns até já morreram. Aí eu saio com o Silvio Clay, vou lá pro shopping, tá eu e Silvio Clay. Aí alguém chega, liga lá pro presidente da convenção. Olha, eu vi o pastor Silvio, eu vi lá no shopping. Uma boizinha. Uma boizinha. Olha, não conhece. Ele está vendo. Mas o que ele está vendo não é o que ele está vendo. Ele está vendo o Senhor com ela, mas distorceu o fato. Pois é, porque o que eu vejo determina o que eu penso. Então cuidado com o que a gente pensa. Nem sempre o que a gente está vendo é o que a gente está vendo. Então os sentidos, os nossos sentidos é a porta de entrada para o pecado. Por isso que a gente não pode se enganar. Olha, cuidado com o que sente. Esse negócio não é o que eu estou sentindo, sabe não? Sentimento vem, vai, passa. Realidade, fato. E aí a palavra de Deus diz que Moisés, ele recebeu de Deus, diretamente de Deus. E como eu estava dizendo, falando sobre as tábuas da lei, né? Eu falei a semana passada, que não era simples tábuas, porque tábua a gente sempre faz referência a um pedaço de madeira, quadrado, com determinada espessura, diâmetro, largura, etc. Mas, historicamente, a placa que foi escrita, os mandamentos de Deus, era uma plancha feita de uma pedra preciosa, se não me falha a memória, era turquesa, era safira, cor azul, azuladozinho. Imagina aquilo, uma pedra preciosa, onde Deus escreveu com o seu dedo. Aí você vai perguntar, pastor, isso está na Bíblia? Não. Está apenas que eram tábuas, mas não diz de que pedra era. Vocês estão entendendo? E como se sabe, a cultura judaica, a chamada Mishnah, a Midrash e tantas outras escolas dos rabínicas de cultura judia, fala literalmente que era uma pedra preciosa, que Moisés levou em forma de tábua, talhada. E Deus escreveu nela. Por que em pedras preciosas? Porque mostra o valor daquilo que estava sendo dado à nação de Israel. Se vocês verem a estola sacerdotal, o uniforme do sacerdote, na frente, no peitoral, era um quadradinho de ouro com 12 pedras preciosas. Cada pedra ali representava uma tribo de Israel. Eram representados por pedras preciosas. Isso só mostra que nós somos preciosos diante do Pai. Por isso que a cidade que Ele fez para nós, o seu muro é de jaspe luzente. As ruas são de ouro e cristais. Meio fio de cristal e de ouro. Meio fio aquele cimento de paralelepípedo. Deus preparou meio fio de pedra preciosa, os meios fios da rua, e a rua é asfaltada com ouro. Isso mostra, irmãos, que os verdadeiros valores que Deus tem nesse mundo
É a sua igreja, é você, sou eu. Na terça-feira, no culto de doutrina, quando a gente falou aqui sobre a pérola de grande valor, o Evangelho é a pérola de grande valor. Mateus 13, 45, 46. E nós não podemos pegar essa joia preciosa e dar para quem não quer. 7 e 6 do Evangelho de Mateus, Jesus disse: não deem aos cães as coisas santas, nem as vossas pérolas aos porcos. Que pérolas? O Evangelho. Porque se você for dar o Evangelho para quem não quer, aí Jesus conclui: ele vem sobre vós e vos despedaça. Despedaçar é o quê? Dar um beijo, um abraço? Ele vai matar você. Então você não dá o Evangelho para quem não quer. Quantas pessoas têm ouvido o Evangelho constantemente ouvem, mas não quer. Não quer. Você vai insistir? Não. O caminho é esse. Quer não, acabou-se. Como eu disse, o Evangelho, o cristianismo é a única religião que convence, que traz o homem a Deus pelo convencimento, não pela imposição. Não é como os muçulmanos, o Islã, que se você não aceita, você ou é morto, é enforcado, ou é degolado, ou leva um tiro na cabeça. Se não morrer ali, eles não deixam você trabalhar, não deixam você viver, você não tem condições de existir. Porque eles não deixam, porque você é considerado infiel. O Evangelho é a única religião que ganha o homem pela argumentação, pelo convencimento, não pela imposição. E aí vamos ver Atos, para ver o que é que Deus, por meio de Estevão, no seu discurso, quando estava para morrer apedrejado, ele disse: Atos 7, 38 e 39. Diz assim: Moisés esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas, a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes, o rejeitaram em seus corações e retrocederam aonde? Ao Egito. Rejeitaram Moisés, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Quem não veio terça perdeu, né? É o que eu disse, às vezes a pessoa, escute bem, está na igreja, está fazendo coisas boas, mas não deixou as coisas mais do Egito. Está entre o Egito e a terra da promessa. Está entre o céu e a terra. Está entre querer ir morar com Deus e ao mesmo tempo morar com o capiroto. Porque quer fazer as coisas boas, mas não quer deixar as coisas erradas. E quando Paulo diz aos Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transforme a vossa mente, o vosso entendimento, para você entender. Porque você só vai entender se a sua mente for plenamente transformada. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, mas eu acho assim, crente não acha nada.
tem que ir para a Escritura. Por isso que Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina. Porque fazendo isso, você vai fazer o quê? Salvar primeiro você. Depois os que te ouvirem. Os que der ouvido ao que tu aprendeu na sã doutrina vão ser salvos. A importância de se conhecer a Escritura, irmãos, é fundamental. Agora, voltando, veja que Moisés recebeu de Deus, diretamente de Deus, como a gente leu no versículo 38. O povo viu, é tanto que quando Deus falou com Moisés, a Bíblia diz que quando Deus falava com Moisés, o monte fumegava e tremia. Está lá em 5 Deuteronômio. E o povo disse: Moisés, quando tu for falar com Deus, a gente vai ficar bem longe. Mas por que vocês vão ficar longe? Porque hoje a gente vê que Deus fala com o homem, ele fica vivo. E eles ficaram morrendo de medo de morrer. Porque enquanto Deus falava com Moisés, o monte tremia e fumegava. Se fosse hoje, hein? Oh my God. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio 32. Vamos lá? Versículos 46 e 47. Deus diz, através de Moisés, à nação de Israel: e ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmito solenemente, para que ordeneis a vossos filhos que obedeçam fielmente todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós coisa vã. Essa palavra não é para vós coisa vã. Antes é o que? É a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Ou seja, Deus dizendo para o povo: se você guardar esta palavra, vocês vão viver, não só aqui, mas quando vocês atravessar o Jordão e tomar posse da terra, vão prolongar os vossos dias. Está bem claro aqui: ela não é para vós coisa vã. Ô irmãos, quantas pessoas não valorizam o aprender a palavra? E a desculpa é: eu não entendo. Entendo. Você pode não ter a capacidade de absorver tudo de uma vez, mas se você meditar, deixa eu dizer uma coisa aqui: Bíblia não se lê, se medita. Jesus disse: examinai. Olha o que o salmista diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. O que Deus quer dizer? O que Deus quer dizer com isso? Martelando. Aí quando, sabe, a pessoa que lê, você pergunta, não está escrito: eita, eu li, mas não sei. Porque não meditou, não martelou no juízo. Escondi a tua palavra para não. Por que ele escondeu? Porque ele meditou. Olha o que é que Deus diz em Deuteronômio 6: tu inculcarás na cabeça dos teus filhos. Inculcar é ficar pequitinho. Tu entendeu? Entendi, pai. Repete para mim para ver se tu entendeu mesmo.
Aí, repetir, eita, faltou uma frase, volta, repete de novo. Por isso que eles estavam, quando tinha aquela roda, eles ficavam falando sobre salmos. Repetindo. Irmãos, você sabe o que é que os muçulmanos fazem com seus filhos? Eles ficam, irmão, com uma, a gente chamava aqui de palmatória, né? E eles dão aquele capítulo do livro do Alcorão para eles lerem. E no outro dia ele tem que estar decorado. Se não decorar, apanha. Literalmente apanha. E não sai da fila não, volta pro rabo da fila, até lembrar. Se não lembrar, apanha de novo. O crente tem a Bíblia na mão, não tem tempo. Quando vai ler, olha irmão, eu sei, porque eu procuro ler. Com muita dificuldade, mas procuro. A mente cansa, os olhos ardem, dá sono, dá cansaço, dá bocejo. Tudo isso é batalha para você não ler. Ou quando você vai ler, não acontece isso? É assim ou não é? Tira a sua atenção, o celular toca, chega a mensagem, chega uma coisa, chega a outra. Para você não se concentrar. O filme dá lição, né? Você assiste filme até amanhecer o dia e não dá sono. E é 3 horas, são 2. Mas quando você vai ler, porque pensar Dói. cansa. Ah, eu estou lendo isso aqui, mas não estou entendendo nada. Não está dizendo isso. Vai para as entrelinhas. Vai para as entrelinhas. Por isso a necessidade de fazer é muitas vezes aquilo que eu disse a vocês há semanas atrás, quando eu falei aqui no culto de doutrina, fazer a exegese do texto. Porque, irmão, o que tem de gente na internet ensinando o que não é, e o povo, e é tanto seguidor que não acaba mais. Exatamente, aqui a gente tem um canal para a igreja assistir, que a gente fez no período da pandemia. Tem 601 inscritos, quando você vai ver tem 10 visualizações. Não é o velho. 1, 2 comentários, 3, 4 curtidas. 601 inscritos. Aí o vídeo tem 10 visualizações. Até os meus filhos, nem eles assistem. Nem eles assistem. Nem Cleide também assiste. Sabe aquele velho deitado que diz assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Aí quando chega em casa, como foi o culto? Foi uma bênção. Me conta, diga, assiste. Não quer assistir. Só pega a verdade, né? Aí como foi segunda-feira, né? O culto que a gente foi. E aí o culto? Foi muito bom. Me conta. Pergunta os irmãos. Pergunta quem foi. E assim vai. A gente é negligente. Negligente. A gente quer a presença de Deus. Mas como é que Deus vai estar presente conosco se o que Ele exige de nós é... O que é que está dentro da arca? A aliança. A fidelidade de Deus e a providência. Me diga uma coisa. Cadê aqui? Me dá aí, Rosângela, isso aqui. Isso. Vou dar aqui um exemplo aqui a vocês. Vamos supor, isso é uma suposição. Vamos supor que isso aqui é um galho de árvore. Isso é um exemplo. A gente sabe que isso aqui não é um galho de árvore, isso aqui é um pedaço de ferro. Mas vamos supor que fosse um galho de árvore. E ele tivesse sido arrancado ou cortado da árvore. Ele iria sobreviver? Iria? Porque
tronco, de onde ele recebe o quê? A seiva, a vida, para poder frutificar. É tanto que Jesus disse: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim e não dá, ele faz o quê? Corta e joga fora. Mas se der fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Aí a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. Como é que uma vara vai florescer fora do caule, do tronco? Me diga como é que vai florescer? Isso fala, irmão, da fidelidade de Deus. Deus não depende do sol, da chuva, do mar, de nada, para mostrar a sua fidelidade na vida do seu povo. Ele continua fiel. Você pode ser infiel, mas ele que não nega a si mesmo permanece fiel. Glória a Deus. Não adianta trazer a arca se os elementos essenciais não estão na arca. Quem é a arca? A tampa da arca é o propiciatório, que é Jesus. Os querubins são a representação da presença de Deus. E isso é composto na tampa da arca. Mas dentro da arca, isso aqui, ó, isso aqui, sem isso aqui, era um caixote de madeira. Isso aqui só tem valor por causa disso aqui. Porque o segredo está aqui em cima. Cristo, Deus, que fez aliança conosco e colocou dentro de nós o que? A palavra, a fidelidade e a provisão. Dentro de nós tem que estar a aliança. Dentro de nós tem que estar a fidelidade ao Deus fiel. E dentro de nós deve estar a confiança que Deus nos sustentará. E servireis ao Senhor, o vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. A arca era considerada extremamente sagrada, e havia regras específicas para o seu transporte, conforme descrito em Números 4, 5 a 15. As instruções sobre o transporte da arca se encontram em Êxodo 25, 14, Números 4, 15, Números 7, 9 e Números 10, 21, que a gente vai ler daqui a pouco. Davi não procurou conhecer e obedecer a elas, e assim suas boas intenções não foram aceitas pelo Senhor. Ora, a arca precisava ser levada, transportada. A arca tinha algo sagrado nela, e ali ao mesmo tempo estava a presença de Deus. Tinha o sagrado, tinha a presença de Deus, e ela representava não era representada apenas como um objeto, era a presença de Deus de forma pessoal e física, diferente de nós. Deus se manifestou em Cristo, que se tornou homem. Só há um mediador entre Deus, Cristo
a arca representava Deus, a presença de Deus ali no meio da nação de Israel. E essa arca, ela tinha regras para ser transportada. Ora, você tem regras para viver. Você tem regras para se conduzir. Você tem regras para ir de um lugar para o outro. Você não é qualquer coisa. Você entende? Nós não somos qualquer coisa. Ah, não. Eu não sou nada. Eu sou um coitado. Não, irmão. Você é filho do Altíssimo. Você carrega dentro de você a palavra da verdade. Você confia na total fidelidade de Deus. E a sua confiança na fidelidade de Deus traz o seu sustento. Quantas vezes a gente, meu Deus, eu tenho isso para pagar. Jesus, mas o que eu estou ganhando não vai dar. Meu Deus, abro a porta e chega um convite. Olha, está tendo uma oportunidade para trabalhar em tal canto, trabalhar tanto assim para ganhar X. Aí tu, glória a Deus. Chegou o que faltava. Aí pagou o que precisava, fez o que estava precisando e ainda sobrou dinheiro. Deus chegou. Fidelidade. Então tem regras. E quais eram as regras? A arca não podia ser tocada por mãos humanas. Irmão, não é qualquer pessoa que pode colocar a mão na sua cabeça. É isso aí. Faz mais ou menos uns 2 meses, eu estava aqui no culto. E entrou uma irmã, e eu daqui vendo. O culto rolando, isso foi um dia de domingo. O culto rolando. E eu olhei a irmã ali, catucando onde ficam os copos, né? E eu, não é normal. Aí eu desci e fui lá. O que foi que houve, irmã? E ela não é daqui da igreja, ela é de uma igreja de fora. Ela veio visitar a gente. Pastor, eu estou tão aperreado, eu estou perturbado, eu estou com uma dor terrível na cabeça. Eu vim cá, senta aqui, e sentei lá na cozinha. E tio Adelso estava lá na cozinha. Senta aqui. Foi que houve? Não, é porque eu conheço, eu tenho uma amiga minha, sabe, de muitos anos, a gente é amiga desde a infância. Eu sou crente, ela não é. Aí falou a religião dela, né? E ela falou comigo e botou a mão na minha cabeça e não sei o que, e foi-se embora. Quando ela foi-se embora, me deu uma dor no juízo, que eu estou aqui doidinho de dor. Filho Adelso, vamos aqui orar pela irmã. Quando a gente orou, Jesus curou ela. Glória a Deus. Aí ela contou quem era a pessoa e o que a pessoa fazia. Não é qualquer pessoa que bota a mão na sua cabeça. Não era qualquer pessoa que podia botar a mão na arca. A arca tinha o quê, ó? As varas que entravam pelas argolas para pegar. A arca tinha que ser carregada por pessoas específicas, selecionadas, pegando nas varas, sem tocar. Você é conduzido por pessoas específicas, separadas por Deus para lhe orientar. Glória a Deus. Não é de qualquer um. Tem gente que começa, ó, um exemplo. Aí vem falar comigo, pastor, eu estou precisando conversar com o senhor, tá? Aí vem, conversa comigo, aí ouve. Aí daqui a pouco aí vai para outra igreja. Pastor, eu preciso conversar. Aí conversa, aí ouve aqui, ouve ali, ouve aqui. Daqui a pouco não sabe o que é que vai fazer. Aconteceu a pessoa falar comigo assim. Eu tinha ido para um culto, Deus tinha falado comigo. Foi até na época que muito eu Covid. Só que Deus tinha dito que ele ia falar 3 vezes. Na terceira ele ia se calar e eu não ia fazer nada até que ele mandasse. Aí minha irmã foi e disse: menina, ora por mãe, porque tu é crente. Das
faço o que você manda, porque o Senhor falou. E ela fez o quê? Deixou entrar. E o Senhor disse, depois da terceira vez, vai ficar no gemido, no ai, no i, porque ela não vai nem falar. E depois, você vai poder se preparar, porque o Senhor, vou te dizer como é, a preparação para que eu venha operar. Glória a Deus. Fechar a sepultura dela. E quando foi depois, pastor, porque ela tinha recebido uma porcaria que a moça mandava para ela, porque ela queria o filho dela, e o Senhor fez, você já falou demais, você Pois vai é. silenciar, e agora é comigo. Aí quando foi depois, o Senhor mandou eu me preparar, e disse para ela, quando eu estava saindo do culto, aí o Senhor fez, hoje é o dia, e você dizer para ela que eu, Senhor, estou fechando a sepultura dela. Glória a Deus. Você vai entrar no quarto, vai orar e depois você vai ungir ela. E assim foi, pastor. Depois disso, ela começou a tossir, começou a falar e começou a se alimentar. E o Senhor disse para ela, e eu tinha dito para minha irmã, você não manda em mim e não é, eu não faço o que você quer. Porque quem manda em mim é Deus. Glória a Deus. Eu faço o que Ele manda. Glória a Jesus. E assim hoje ainda digo, pastor. Pois é. Olha o que diz Êxodo 25. Verso 10 a 16. Farás uma arca de madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Inferiores. Olha essa arca aqui, de faz de conta que tem aqui. A argola está em cima, mas a argola era aqui embaixo. Isso aqui é a arca fake, não é? Não era Bíblia para fazer. É, arca fake. Isso aqui o pessoal usa no comércio. Isso aqui, ó, as argolas eram aqui. Coloca, cadê? Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas. Por que não pode ser removida? Porque ninguém podia tocar na arca. Então, se fosse fazer qualquer manuseio, tinha que pegar nos varais. E não era qualquer pessoa. Somente quem podia levar eram os coatitas. Não era qualquer um. Aí tem crente que todo lugar ele vai. Eita, tem ali um culto. Quem vai estar? Fulano, Beltrano, Ciclano. Quando você chegar lá, não é um culto, é um show. Crente não dá show, irmão. É assim mesmo, Jesus. Crente não dá show. Glória a Crente vai prestar culto a Deus. E o culto do crente acaba? Não, é 24 horas de culto. Amém, Jesus. Isso aqui, que nós estamos aqui, a Bíblia chama de reunião, assembleia solene, onde a igreja se reúne como corpo para adorar a Deus e receber de Deus seus ensinamentos. Amém. Glória a Deus. Mas o culto do crente é 24 horas. Ele está dormindo, é culto. Ele acordou, está fazendo café, é culto. Ele sai, é culto. Ele chega, é culto. Sai com a esposa ou fica com a esposa ou com o marido, é culto. Sai com os filhos, é culto. Por quê? Porque aonde ele vai, ele está testemunhando daquilo que está dentro dele. Glória a Deus. Isso é o culto a Deus. Mordomia cristã faz parte da vida do cristão.
Então qualquer pessoa não podia ser, tinha que ser da tribo dos coatitas, que era descendente de Arão, da tribo de Levi. Não é qualquer pessoa. Crente que fica de galho em galho. Você já viu aqueles crentes que vai para a igreja? Porque hoje está assim o evangelho. É uma bancada, é uma feira. Aqueles que vão assistir na internet. Bota o culto, aí não gostei desse pastor, vou para outro. Aí não gostou, aí vai para outro. Vamos para a igreja, vou nada. Eu assisto em casa. Se esquece que evangelho é contato, evangelho é convivência, evangelho é comunhão. É isso. Agora, irmãos, o que eu estou dizendo a vocês aqui é para vocês entenderem que Deus é santo e as coisas de Deus são santas. Você é de Deus? Então você é sagrado. Glória a Deus. Você não é qualquer coisa. Você tem dono. Aleluia. Diga eu Eu tenho dono. tenho dono. Fui comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você tem dono. Por isso que a Bíblia diz: aquele que habita, aonde? No esconderijo do Altíssimo. O que é que acontece? A sombra do Onipotente. Glória a Deus. Por quê? Porque tem pai, porque tem dono. Se habita, descansa. O Senhor é meu Pastor. de nada terei falta. Por quê? Porque Ele me faz repousar em pastos, repouso, tranquilidade, e me guia a águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu tenho dono. Glória a Deus. E porque eu tenho dono, a vara e o cajado me consolam. Glória a Deus. É lindo, Senhor. Aleluia. Aí ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão de segunda a sexta. De segunda a sexta? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. A bondade me segue. Não é eu que você, é ela que me segue. Por quê? Porque eu tenho dono. Vai lá a bondade, vai lá a misericórdia. Segue ele, porque ele é meu. Ela é minha. Glória. Eu estou vindo, pastor, porque no dia que eu fui pedir perdão à mãe e à minha irmã, aí eu sentei aqui as duas. Aí ela fez: está doente. O que é que está acontecendo? Qual é a doença que você tem? Nenhuma. Mas a minha aliança não, mas a minha intimidade com o Senhor está abalada. Em prol disso, eu estou aqui para poder estar diante do meu Pai, em comunhão e intimidade com Deus somente. E ali ela fez: aconteceu alguma coisa que sim. Eu Glória a fui Jesus. Deus, e o Senhor usou meu pastor para confirmar aquilo que eu estava falando. E ela fez: e o que foi? Ele tem intimidade com Deus, sabe como é que ele está. E o meu Senhor está triste por causa disso. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo Não presta. não presta. Aí ela pensa que eu estava com uma doença, sabe, pastor? Porque eu estava ali pedindo perdão às duas. Eu disse: eu não estou aqui pedindo perdão porque eu estou em pecado com ele, não. Eu estou aqui pedindo perdão a vocês porque eu sei que o meu Senhor está triste. Porque eu estou triste diante do que está acontecendo. Então, se eu estou, ele também está. Exatamente. E isso não depende de vocês, mas de mim para com ele. Números, capítulo 4. A coisa, irmão,
era tão sagrada. Vamos ver do verso 5 em diante. Números capítulo 4, verso 5 diz assim: quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu. Porque o tabernáculo era móvel, ele montava e se desmontava. Então, quando o tabernáculo, Israel ia seguir caminhada no deserto, aí desmontava o tabernáculo. Só que tinha regras para desmontar. E quando começava o desmonte, como vocês acabaram de ver aí, quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu. Essa cortina ficava no Santo dos Santos, aonde estava a arca. Cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança. E porão por cima uma cobertura de couro fino. Esse couro fino era couro de um animal específico, couro de texuco. Não podia ser outro couro. É um animal. Agora não tem como eu botar aqui, porque para falar de animal vocês não conhecem o que é o texuco. Para botar aqui não tem. Tem, mas não tem aqui o operador hoje. Não é nenhum computador, está aí para a gente botar ali o que é o texuco. Eu vou falar um pouquinho do texuco. O texuco é um animal de pequeno porte, não é? Vive na África, não tem medo de ninguém. Ele enfrenta o elefante, enfrenta o leão, luta com 3, 4, 5 bichos ao mesmo tempo. O que você botar ele come. Ele não tem restrição alimentar. E o couro dele é resistente. Muito resistente. Qual animal que ele lembra? Ele é como se fosse um cachorro, tamanho médio, pelo grosso, focinho, cabeça pequena e focinho comprido. A parte de cima dele é preta e a parte aqui do meio para baixo é branca. Também conhecido como Wolverine. Não. É um animal que o couro dele é muito duro. Deus disse que esse couro botava-se primeiro a cortina, depois o couro. Veja lá, veja adiante. Porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida colocarão os varais da arca. Olha, a arca vai se deslocar. Tira a cortina. Cobre ela. Agora traz o couro de texuco. Cobre. Cobriu? Agora coloca um pano azul celeste por cima. Coloca as varas para poder carregar a arca. Agora vamos entender a cortina do Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de onde? A cortina. Primeiro. O couro simbolizava o quê? O corpo de Jesus, que foi curtido ali, esmagado na crucificação. E o pano era de que cor? Azul o quê? Para onde vai a igreja? No céu. Glória a Deus. A arca tinha que ser coberta pela cortina, que representava a divisão entre Deus e o homem. Mas que entre Deus e o homem estava o quê? O couro ali, que era representado pelo couro de texuco. E depois vinha o pano azul celeste. Era o único móvel do tabernáculo que recebia 3 coberturas de proteção. Olha, você é coberto. Você é coberto. Eu creio, Jesus. Pelo sangue, pelo Espírito Glória a Deus. de Deus. Glória a Jesus.
E pela palavra. Porque 3, disse João, são que testificam no céu. 5 e 7 de 1 João. 3 testificam no céu. E a arca, quando ia ser transportada, ela tinha que receber essas 3 coberturas. Continuando. Sobre a mesa da proposição da presença, eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste e colocarão os pratos. A mesa da proposição, coloca aí um pano azul celeste. Agora começa a colocar os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas, as bacias para as ofertas derramadas, os pães da oblação, que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Veja que agora é o inverso. Primeiro é o pano azul. Depois que coloca as peças em cima da mesa da preposição, vem um pano vermelho. Toda aquela parte ritualística, irmãos, era feita com o sangue. Azul, o céu. Vermelho, o sangue que cobria todos os utensílios que eram usados para o ritual do sacrifício. Quando o animal era sacrificado, ele passava por todos os utensílios: garfo, bacia, pia, e vinha para a mesa da preposição. Então agora a mesa estava sendo desmontada. Aí pega a mesa, forra e o pano azul, depois coloca os utensílios e cobre com o pano vermelho. E depois do pano vermelho coloca o quê? Não, o couro. O couro de texugo novamente. E por cima deles estenderão um pano vermelho escalado, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano, agora, presta atenção, verso 9. Então tomarão um pano de púrpura, azul celeste, veja agora mudou, púrpura, azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus esperitadores e seus apagadores e todos os vasos de óleo empregados no serviço. Agora não tem mais couro, são 2 panos, um púrpura e um azul celeste. Vocês sabem o que é o candelabro, né? Sim. Que tem 7 bracinhos, que representa os 7 Espíritos de Deus. As 7 ações do Espírito de Deus. Que ele é uma representação. Eles eram cobertos por 2 panos. O azul e o púrpura. Verso 10. E os embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro. Está com um pano azul e com um pano púrpura. Enrola eles. Agora, depois que enrola eles, cobre eles com couro. O objetivo do couro era proteger. Mesmo que representava ali o corpo, o couro, que foi isso aqui, ó, rasgado. E colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpuro azul celeste e o recobrirão com a cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano de púrpura azul celeste e os recobrirão com uma cobertura de couro fino e porão tudo sobre os varais para carregar. Tudo isso, irmãos, era para proteger os utensílios do tabernáculo. O tabernáculo representa o que, irmão?
tudo, todos os utensílios e o tabernáculo representa o quê? O meu corpo, teu corpo. Teu corpo. Não é o que diz a palavra de Deus 6, 19 e 20 de 1 Coríntios? Que o nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo, templo, morada, casa do Espírito Santo. Cada utensílio desse que é coberto, observe que sempre é coberto com 3 peças. Uma começa de uma cor, depois passa para outra, couro. Outra começa com a cor, couro. A única vez que o couro é colocado no meio é quando vai cobrir a arca. Pastor, não, versículo 9. Porque é um lugar sagrado. É um lugar onde se encontra Deus. com Deus. Lugar onde se encontra com Deus. O lugar, o Espírito, nosso Espírito. Romanos 8, 16. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqueles utensílios ali, eles representam, eles têm a sua representação espiritual. Mas dentro do contexto de todo o aparelhamento do templo, o templo simboliza o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é sagrado, tem que ser guardado. Como eu disse a vocês, eu estou preparando uma mensagem, um estudo bíblico sobre Ruth. Irmãos, quando o ser humano perde a sua dignidade, ele expõe suas intimidades. Você sabe por quê? Quando Ruth chegou no campo de Boaz para colher as espigas, Boaz disse: deixe cair de propósito para que ela pegue. Sabe por quê? Porque Ruth era a única que pegava as espigas de forma digna. Ela não expunha a sua intimidade. Ou seja, nossas necessidades não devem expor nossa intimidade, irmão. Muitos necessitados, mas só Ruth, o trabalhador de Boaz, deixava cair de propósito. Porque os que iam pegar expunham partes íntimas do seu corpo. E naquele período não se usava o que hoje tem, calcinha, fué, não tinha. Então quando eles iam pegar as migalhas que caíam, eles pegavam de qualquer jeito, mas Ruth não. Ruth tinha um jeito de se abaixar, de forma que não expunha sua intimidade. Sua necessidade não é motivo para você expor sua dignidade. Porque tem gente que se rebaixa tanto para ter o que está precisando e se esquece da fidelidade e da provisão de Deus. Quantos crentes, irmão, estão afastados, estão até disciplinados. Por quê? Porque não guardaram sua dignidade, expuseram sua intimidade, e hoje não pode cear, não pode comungar com um corpo de Cristo, porque não valorizou a oportunidade que Deus deu, não soube lidar com a sua necessidade. Aí se expõe assim, porque a igreja não tem amor, porque a igreja não ama, a igreja não abraça, e você não quer deixar o pecado, não quer abandonar, chama para conversar, chama para ajudar, e diz: eu não posso, ainda diz: eu não posso tal dia, só posso tal dia, não tem condições. É uma desculpa em cima de outra desculpa.
se aglomerando, o pecado se aglomerando, o coração ficando duro, porque a Bíblia diz que todos os dias nós devemos ser exortados, 13 de Hebreus, para que o pecado não endureça o coração. Aí não quer, aí depois fica voltando, é porque a igreja não anda. Vê o pastor vinha direto aqui, agora não vem mais, não quer nem saber, até isso, e começa a fomentar na cabeça do outro. Aí se o outro que não conhece a palavra, vai, é verdade. Não conhece. Deixa-se levar, olha pelo que está ouvindo. Olha a gente voltando, o que a gente falou atrás, os sentidos. Se destrói. Porque o que tem de muita gente dentro das igrejas, uma vida espiritual destruída e não quer consertar, porque quer estar fazendo coisas boas, mas não deixou o Egito. Faz 50% certo e faz 50% errado. Não adianta. Esse é o problema, irmãos. Não podemos servir pela metade. Ou é integral, ou Deus não quer metade. Deus, olha, vou repetir, diga comigo, Deus não mora em casa alugada. Ele compra a casa, limpa a casa, e mora na casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Senhor, deixa eu sair daqui, eu vou sair, Jesus, me ajuda. Então Davi, ele não se preocupou em conhecer e obedecer as regras da lei de Deus. Assim suas boas intenções não foram aceitas pelo Senhor. Não, mas eu tenho boa intenção. Sua boa intenção está batendo com a condição de você servir? Não está, então não pode. Não é eu que não quero. É Deus que não aceita. Vocês estão entendendo? É sempre simples. Senhor, doutor fulano, ele trouxe um saco de ouro. O senhor está vendo ali? Jesus falou. A mulher de Cleópatra trouxe 2 sacos de prata. Jesus, muito bem. Fulano trouxe, olha Senhor, uma sacola de joias preciosas. Foi mesmo. Aí quem foi que deu a maior oferta? Aí Jesus disse, a viúva. Porque esses aí deram o que sobrava. Ela deu tudo. Deus não recebe sobra, irmãos. Jesus deixou claro. Ele quer tudo. Você mora na casa alugada. É sua? Não. Ele não mora em casa alugada. Ele só mora na casa que ele comprou mesmo. De fato. Glória a Deus. Onde ele pode entrar em todos os cômodos. Pastor, você não sabe do meu sofrimento. Eu estou assim. Não interessa o que você passou, foi experiência, está doendo, bote a dor de lado, prossiga! Glória a Deus. Se eu fosse viver das dores que eu sinto, que tem coisa que nem Cleide sabe, das coisas que me perturbam, me atormentam, me incomodam, mas eu fico ali, ó, como diz Cláudio Duarte, na caixinha do nada, tentando arrumar o nada, para ir em frente. Por quê? A Bíblia diz, deixando as coisas para trás, prossigo para o alvo. O meu alvo é o céu, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Teu alvo é o céu. Não passa pano, não. Não adianta você ficar passando pano, enxugando gelo, e porque está doendo, e porque está ruim, e porque quando eu lembro eu sofro. Fala com Jesus que Ele cura.
se derrama. Mas você começa a ter atitude baseada, está sentindo que estou assim, que estou assado, e Deus fica só olhando. Deus se importa, mas Deus quer sua atitude. Sua atitude. Deus te presenteou com o céu já começou na tua vida, no dia que tu recebesse Jesus como teu Salvador. Tu tem coroa, tu tem chamado, Deus tem propósito, e o nosso propósito em Deus é chegar lá. Tu, porém, vai até o fim, é ir até o fim. A obediência às ordens do Senhor é mais importante do que os ritos religiosos. Ele pode ver nossos corações e conhecer nossas mentes, e não se deixe enganar pela aparência externa. Nossos corações precisam ser retos e obedientes para o nosso serviço ser aceitável. Ontem eu conversava com o Silvio Clay, eu perguntei a Silvio Clay assim: quem tinha mais virtudes, Davi ou Saul? Saul. Porque ele era bonito? Não. Ele era filho. Saul fazia tudo corretamente, mas quando comprometia a vida dele, ele maquiava. Queria achar um jeitinho de ser aceito pelos seus termos, não pelos termos de Deus. Quem escolheu Saul? Foi Deus. Mas quando Deus disse a Saul: Saul, pega Amaleque, mata tudo, não deixa nada vivo, até os animais. Saul trouxe os animais e ainda trouxe o rei de quebra. Quando Samuel chega, disse: que barulho é esse? Que balido que eu estou ouvindo? É que eu trouxe as vacas e os bois gordos, estava muito bonito. E eu trouxe para sacrificar o Senhor. E trouxe o rei. Mas foi isso que o Senhor te pediu? Não, mas está tão bonito. Eu fiquei com pena de matar esses bois. E eu resolvi agradar a Deus. Não é do teu jeito, menino. É do jeito de Deus. Mas Samuel diz: porquanto desobedeceste a voz do Senhor, o Senhor tirou o reino de ti e deu a outro, que é melhor do que tu. Agora olha o outro que era melhor que ele, assassino e adúltero, Davi. Qual foi o maior pecado? Olhando do nosso ponto de vista, foi o de Saul ou foi o de Davi? O de Davi. Agora, veja, acompanhe. Saul pecou e tentou o quê? Samuel, fala com Deus em meu favor para ele não me rejeitar, para eu continuar aqui como rei. Olha, dá um jeitinho aí, Samuel. Em outras palavras, eu não quero perder o trono, eu não quero perder a posição, eu não quero perder o status. Olha agora o adúltero e o assassino: Senhor, eu pequei contra ti. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Pode levar tudo, Senhor. Eu fico sem nada, eu perco o trono, eu perco tudo. Eu só não quero perder a tua presença. Aleluia. Eu só não quero perder a tua presença. Olha a diferença. Davi cometeu adultério de novo? Não. Cometeu assassinato de novo? Não. Mas não maquiou o pecado dele. Por isso que ele era chamado o homem segundo. Ele perdia tudo para agradar a Deus. Eu quero saber de reino, de mulher, de filho. Eu quero é tu, Senhor. Eu perco é o reino. Não tem problema não se eu ficar na rua, se eu perder a honra, se eu perder as amizades, se eu perder o trono. Não retira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e espiritual. Olha a oração, vê a diferença? Ele mesmo foi orar, ele não foi pedir para o profeta Natan orar por ele, não. Enquanto Saul disse: não, fala com Deus aí, arruma aí um jeitinho para ver se. Não.
Essa é a diferença. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Aí diz assim, aqui não é lugar de feitiçaria, mas irmão, quando o crente é rebelde, é um feiticeiro do mesmo jeito daquele que vive no centro de feitiçaria. É o que a Bíblia diz. Não tem como mar, não tem como maquiar não, é fato. Amém? Amém. Mas nessa tarde, é tarde de bênção, é tarde de